Olá, seja bem-vindo. Esse aqui é o Terceiro Sinal. Eu sou Adalberto Rô, ator, iluminador, professor de teatro. Estou aqui sempre com vocês no canal falando sobre arte, cultura e entretenimento. E hoje vamos falar sobre como que é para gerenciar, para viver a vida cuidando de um espaço de teatro independente. Dá para chamar assim? Espaço de teatro? Sim, um espaço independente. Espaço independente, um espaço cultural. Aqui estamos com o Guilherme e o Elisan, que eles são do Espaço Espetáculo. Eles que fazem isso aqui funcionar. E agora a gente vai saber um pouco como que é a experiência deles, como que é a história de vida deles, como que isso aqui nasceu. Conta aí pra gente. Guilherme é muito sonhador. Eu sou um sonhador, eu acredito que tudo é possível. Como eu falei um pouquinho agora atrás para você, a gente veio de um lugar onde não tivemos grandes oportunidades, né? A gente não nascemos em berço de ouro, como o pessoal fala, né? Então a gente é natural isso pro ator, a gente tinha sempre um trabalho paralelo, a gente fazia apresentação de teatro, tinha nossa direção, nosso grupo de teatro e paralelamente a gente também tinha um outro emprego normal, sabe? Como a gente, atendente, mercado, que seja. E isso é necessário, então muita gente fala assim, não dá. Foi o caminho que a gente encontrou, então se você está fazendo isso, é um caminho sim, dá para você começar ali. E a gente começou dessa forma, né? Sim, o que é muito importante antes de tudo é você saber que isso é uma empresa. Então, a partir do momento que você não olha só com um lado artístico, que o artista ele tem muito essa coisa, né? Nós gostamos de florear e tudo é muito romântico pra gente. E quando você entende que isso é uma empresa, que você precisa gerenciar e você vai ter que mexer com burocracia, você vai ter que pagar boleto, você vai ter que fazer prestação de contas e você começa a entender que aquilo pode te proporcionar coisas para você ser artista. As pessoas querem ser artistas para poderem ter um espaço. Mas a partir do momento que você começa com esse lado do empreendedor, para você ter o suporte para você ser artista, facilita muito a tua vida. Por exemplo, eu tenho espetáculo Mestiço. Eu amo estar no palco, amo. E ter o espaço para mim facilitou demais. Entendeu? Facilitou muito, porque eu ensaiava, eu marcava o horário comigo, e eu vinha, ensaiava, e o projeto foi ganhando corpo e conseguimos apresentar Rio, São Paulo, e foi maravilhoso, porque eu tinha um lugar que me deu esse aporte, mas não começou assim. Como o Guilherme mencionou, eu trabalhava de madrugada quando a gente construiu o espaço aqui. Eu trabalhava de madrugada para conseguir me estabilizar financeiramente. E a partir do momento que nós olhamos para o espaço e falamos, cara, vai ser isso, vai começar a acontecer perto da inauguração, 1-2 semanas da inauguração, lá em 2019, eu pedi demissão, eu saí desse trabalho e foquei só aqui. Então, desde lá, eu só trabalho com isso, só trabalho com teatro, não trabalho com mais nada além de teatro. E vocês dois começaram a estudar teatro e aí se conheceram ou vocês já se conheciam antes? Não, a gente começou, ele já fazia no Teatro Rei Krause, na Tiradentes, e eu cheguei 1 ano depois, ou alguns meses depois, que eu tinha entrado. 2 anos depois. E isso foi em 2011 ou 10? Faz tempo. 2010. Isso foi em 2010, nós estamos em 2023 já. Nossa, faz um tempo. Eu teatro em 2009. Ele tinha 14 anos, ele era pequenininho. Ele era menor que eu. Ele era agora ele cresceu um pouco. 5 metros. E eu lembro que ele fez meu pai no espetáculo. Menor que ele. Ele era menor que eu, mas ele fez meu pai no espetáculo porque tinha mais fala e ele era mais experiente do que eu. Porque eu tinha acabado de entrar no teatro, eu fui por causa que eu tinha vergonha e tudo mais, já fazia faculdade de administração na época. E foi ali que a gente se conheceu e fomos fazendo teatro. Em 2013 a gente abriu o nosso coletivo. Primeiro era uma companhia, se chamava CIA 3x1. Hoje se chama Coletivo Átila, mas a formação é a mesma, né? Era eu, você e o Maicon. Hoje tem o Juan junto, a Gabi e a Raquel. Mas é o mesmo grupo, se formou.
adquiri conhecimento, fui para São Paulo, fui para o Rio de Janeiro, lá eu trabalhei muito com audiovisual, teatro também, comecei a dar aula, e aí que eu voltei para Curitiba com essa carga toda de conhecimento. Falei assim, 2017. Vamos abrir um espaço. E como assim? Como que a gente vai fazer todas essas dúvidas? 2017 você voltou com esse fogo Isso. o voltar artístico, que daí quando o Guilherme foi pro Rio, nós continuamos com teatro em escolas, com teatro, fazendo um teatro que a gente chama de teatro comercial. Né? E nós estávamos trabalhando com esse teatro e o Guilherme veio com esse, cara, eu quero fazer esse artístico, eu quero estar com você e você no palco, e a gente tem que montar uma peça, e dali a gente começou o nosso grupo de estudos, né? A gente começou a pesquisar e laboratório, isso aqui, e surgiu o espetáculo Tião, Projeto 31. E a gente começou a chamar pessoas maravilhosas para o projeto, são pessoas maravilhosas, e indagaram assim, tá, mas e a produção? Aonde vocês vão ensaiar? Onde vocês vão ensaiar? Tem que Não. pagar. Isso É em na 2000 casa de vocês? Isso em 2017. 2017. Aí virou 2018. Aí isso daí ficou permeando a nossa cabeça. Ficou, e agora? A gente tem que pagar um espaço, como a gente vai receber essas pessoas legais que já estão trabalhando com teatro na nossa casa, sabe? Ensaiava na casa de um, ensaiava na casa de outro, ensaiava na casa do fulano, ensaiava lá na minha empresa. E aí a gente ficou assim, cara, precisamos. E o Guilherme sempre foi essa pessoa. O Guilherme é aquela pessoa que te coloca uma ideia, ele é o diabinho que fica no teu ombro, e ele coloca uma ideia, e eu sou a pessoa que vai lá e corre atrás dessa ideia. Adoro. Toda vez que ele fala essas besteiras no meu ouvido, eu vou lá e corro e realizo, porque ele olha e o convencimento é mútuo. E eu quero lembrar de falar isso um pouquinho mais pra frente. Mas foi aí em 2019 que a gente olhou e falou assim, cara, eu acho que dá. Foi o Guilherme que veio com essa ideia. Ele, vamos ver um espaço? Fazer aqui na... Eu ainda não Eu já tinha o lugar, eu já tinha marcado até de pegar a chave daqui já. Nossa! Tô falando sério, peguei ele. Ele falou, cara, como assim? Peguei a chave, trouxe ele aqui, abri. E tem até vídeo, eu falando assim, olha, aqui vai ser isso, e aqui vai ter uma divisória, tudo que... E aqui vai ser, e vai ter aluno, vai ter gente andando nesse espaço. Graças a Deus o sonho se realizou, mas tipo assim... Na época eu tinha pouca experiência com aula, não dava muita aula. E o Guilherme que me fez esse suporte para eu entender que aquele conhecimento que eu tinha, indiferente de se eu era novo ou não, que essa era a minha barreira principal. Eu tinha 21 anos, 22, sei lá quantos anos eu tinha. Mas era novo demais para aquilo, e o Guilherme falou, cara, não importa, você tem experiência, passa teu conhecimento, que é isso, vai dar boa. E Isso. ali a gente criou o espaço Faça Cena na época. Ah, tá. Daí começou como Espaço Faça Cena, Começou com Faça Cena. no mesmo lugar, Aqui, só que o nome diferente. Nome diferente. Tinha o Jorge, tinha mais um sócio. Ah, sim. Jorge Nunes. E desculpa interromper, mas assim, qual que é a formação de vocês além disso? Você falou que estava estudando administração? Fiz administração na Federal, daí tenho curso também de cenografia, sou formado em cenografia, DRT, sonoplastia também, então... Produção cultural. Produção cultural, estou fazendo na faculdade agora também de produção cultural, sabe? Tem uma nossa formação com DRT em interpretação, como ator, né? Então a gente já tem várias pequenas... Porque essa é a ideia do mundo artístico, você vai adquirindo conhecimento, nunca acaba. Nunca acaba. Para de estudar. Nunca para. Gente, não. Eu tenho certeza que eu vou estar lá com... Se eu chegar até os 80, 85, eu vou estar estudando, fazendo alguma coisa nova, nunca para. E é muito conhecimento para ser adquirido. É porque é interessante também de falar, porque às vezes a pessoa pensa assim, porque o cara, sei lá, ou era formado numa coisa X, ou só tinha dinheiro, ou isso ou aquilo. Esquece que às vezes assim, para a pessoa ser artista e ao mesmo tempo empreender, ao mesmo tempo administrar uma coisa, tem que ter muito conhecimento, muito estudo, muita vontade também. Muita vontade. O mercado te bate mais, né? Eu comecei a vir do curso livre. Nós dois viemos do curso livre. Iniciamos no curso livre, e depois cada um foi se aprofundar. Ele foi fazer alguns cursos técnicos, eu fiz CEP também,
estudei um pouco no curso técnico e agora eu estou entrando nesse outro lado acadêmico, que é para pesquisa. Estou entrando para licenciatura em teatro na FAP. Ah, que legal. E eu tô com esse intuito, com essa busca da pesquisa e tudo mais. Então, uma das coisas que é primária quando você pensa em espaço cultural e administração de espaço cultural é: sozinho tudo é muito difícil. Sozinho tudo é muito complicado, tudo é muito difícil. Você saber escolher as pessoas que estão ao teu lado, não porque ele é teu amigo, mas sim porque ele é competente profissionalmente, é o que mais vai te fazer ter sucesso. Porque geralmente quando você pensa em sociedade, você pensa: vou chamar você porque você é meu amigo. Mas qual que é a competência técnica que fulano, ciclano, beltrano vai ter, que vai agregar? É lógico que existe um universo perfeito, que é esse, eu quero chamar aquele sócio que faz isso, faz aquilo, ou aquele universo onde a pessoa tem vontade de ter o aprendizado. Porque a vontade é o que vai valer de muita coisa. Todo mundo que está hoje começou sem experiência. Então, se você não der a oportunidade, o mundo não vai dar. Agora, se você está junto, você não tem experiência, a pessoa que está ao teu lado também não tem experiência de administração em um espaço cultural, mas ambos têm vontade e ambos se entendem, isso funciona muito. Eu e o Guilherme somos muito controladores. Dá para perceber. Mas gosto de cuidar de mas tudo, nós conseguimos trocar. Temos essa troca muito boa porque isso ajuda na projeção. Quando você pensa você vai para um lugar que precisa ser quadrado e você começa a projetar as paredes, ela precisa ser quadrada. Se você quer colocar um círculo ali dentro, vai dar erro, uma hora vai dar erro, porque eu estou olhando para um círculo e o Guilherme está olhando para um quadrado. Se a nossa comunicação não bater, vai chegar uma hora que a gente vai brigar, vai ser risco. Então, é importante você ter uma pessoa do teu lado e assim, eu quero fazer tudo sozinho. Não faça. Procure alguém para você estar junto, de verdade, porque é muito o pessoal vai bater no profissional porque você é uma pessoa única. Você não é uma pessoa profissional, não, é uma única pessoa que tem funções diferentes. Você tem uma função com seus amigos, você tem uma função no teu relacionamento, você tem uma função no teu lado profissional e quando você junta tudo isso, é você. Vai ser você. E se você está frustrado num lugar, tendencialmente você tende a levar para outro. E se você está sozinho, não tem ninguém para te suportar, de segurar, para te falar assim: cara, tudo bem, vai dar certo, tá um momento difícil, massa, mas vamos para frente, vai dar certo, vamos fazer assim, assim, assado. O dar certo não é positivismo barato, tá ligado? Não é, vai dar certo, tá tudo bem. Vai dar certo porque a gente está olhando para esse caminho e a gente tem uma trilha para chegar até lá. Não adianta só olhar e falar assim: vai dar certo. É que nem no espetáculo, não adianta falar assim: vai lotar, e você não divulgar. Sim. Se você não divulgar, não vai lotar, ninguém vai saber que aquela peça existe, ninguém vai saber se ela é boa ou ruim, enfim. Um espaço cultural tende a ter esse mesmo lugar, que é: você sempre vai andar com uma perna artística e uma perna no empreendedorismo, digamos assim. Sempre você vai andar com essas duas pernas. Eu antes tive uma empresa que era uma empresa sustentável. E lá a gente tinha esse lado, e eu fui estudar em São Paulo e tudo mais, e foi lá que eu aprendi sobre isso, porque eu aprendi com ONGs, né? Então, quando você olha para uma ONG, você pensa: uma ONG é sem fins lucrativos, e você pensa: então ela é... Não, uma ONG é muito bem administrada. As pessoas que estão lá dentro, elas têm salários, elas têm metas, elas têm isso, têm aquilo. A única diferença é que o responsável principal, o dono para essa empresa, não tem um fim lucrativo. O objetivo dele principal assim não é ter o lucro pro bolso dele. É o social. O social. É o social, é o impacto. Quando você pensa no espaço cultural, você precisa entender o que o teu espaço cultural quer. E como nós dois conversamos muito, fica muito mais fácil de você atrelar a tua vontade pessoal, a dele e do espaço. É um casamento. Eu tô casado com esse menino aqui. Entendeu? É um casamento. E casamentos têm altas e baixas. Mas se você tem interesse em começar um espaço cultural, não coloque na tua cabeça a barreira de não ter experiência. Vai atrás dela. Vai conversar com pessoas. Vai pesquisar como que funciona. Vai entender um pouquinho sobre... E parece chato, né? Para nós, artistas, tudo que é burocrático é muito chato. Botou o número na frente e a gente já... Meu Deus, você fala assim: cara, eu preciso assinar um termo de imagem, eu preciso assinar um... Ixi, aí você pensa: não quero. Cara, se a tua vontade é ter essa experiência, vai atrás.
vai atrás, cara, porque vale a pena, como eu disse, ele vai dar o suporte pro teu artista. O teu lado empreendedor vai dar o suporte pro teu artista, aí você faz o teu artista quando você quer e não quando dá. Entende? Tenho dicas de ir atrás dos cursos do Sesc, né? O Sesc? Sebrae. Os cursos do Sebrae, gente, é muito bom, ajuda muito. Tem os cursos para quem quer aprender a fazer digital, também tem os cursos da Fundação Cultural de Curitiba, são todos gratuitos, gente, e tem que ir atrás. Sim, é necessário, ajuda de um jeito, porque essa é a parte, eu acho que isso é o maior problema, é o conhecimento, você ir atrás dele, você não precisa ter ele, é você ir atrás, não adianta você chegar, abrir um espaço, eu sou artista, gosto de... Não vai dar certo. Nós abrimos eu acho muito difícil. Nós já tínhamos experiência administrativa antes. Eu tive meu negócio, o Guilherme estuda na Federal. Então nós tínhamos a experiência administrativa. Só que isso nunca andou junto na cultura. Entende? E aí quando a gente vai para a cultura, é muito glamourizado, é tudo muito romântico. E às vezes precisa ser burocrático, às vezes precisa ser bater a rotina, ter as metas, ter isso, ter aquilo. Porque, afinal de contas, a gente está falando de uma empresa. E se tantas empresas acabam tendo sucesso porque elas têm essas métricas, por que você não pode pegar essas mesmas métricas e colocar dentro da arte? E você utilizar com esse pacote inteiro. Só que o teu final é o artístico. O teu final é o artístico. Em vez de ser o final ser, o lucro exorbitante, isso, aquilo, a exploração. Ou ser uma coisa maligna, né? Não. No final, você vê o público sendo tocado, chorando com a cena, se emocionando, refletindo. Você fala, não, essa burocracia valeu a pena. O artista. Você passou por aquele lugar, mas ainda você está entregando o que a arte em si entrega, né? Aquele toque único. Cara, quando o artista, quando a gente consegue colocar o artista nesse ambiente de destaque, que é o momento da apresentação, que ele está mostrando o trabalho dele, pra gente é muito gratificante. E é por isso que todas as apresentações que vem pra cá, a gente tenta assistir. Todas. A gente vai ficar no cantinho, a gente vai colocar em algum lugar, a gente vai tentar assistir, porque a gente sabe o quão difícil é você ser artista e você não ter espaço. Não ter espaço para você apresentar o seu trabalho. Então, quando você coloca esse artista nesse lugar e fala assim, cara, é teu trabalho, eu valorizo ele. É mágico, isso é massa. A pessoa apresenta, ela vê que existem possibilidades dela trabalhar com isso, que afinal de contas a gente está falando de uma profissão que é muito desvalorizada, mas é uma profissão, não deixa de ser uma profissão. Então toda profissão tem as suas responsabilidades, e aí você pensa na profissão de um empreendedor cultural, você precisa ter esse conhecimento técnico, que é o que ele falou, mas você precisa ter pessoas ao seu lado que possam te apoiar. Sabe, a gente fez o festival de teatro aqui, o primeiro festival de teatro no espetáculo. Não fez só eu e o Guilherme, não fomos só nós dois. Nós tivemos outras pessoas, tivemos a Raquel, os meninos, todo mundo que estava com a gente, a Gabi, todo mundo que estava com a gente, de alguma forma aprendeu também. E você sempre vai encontrar alguém que está afim de aprender. Sempre tem alguém do teu lado que está com vontade de aprender, que está com vontade de realizar aquele desejo. Nunca fiz um festival, nós nunca tínhamos feito um festival, nós tínhamos participado de alguns festivais, mas nós produzimos, nunca tínhamos feito isso. Então a gente olhou e falou, cara, vamos, de novo, fagulha desse menino, vamos fazer? Eu falei, será que é a hora? Ele, vamos, e a gente conversa, a gente coloca a defensiva, ela nunca pode ser uma negativa, ou seja, eu estou com medo, tudo bem? Por que você está com medo? Eu estou com medo porque pode dar errado por esse e esse caminho, tá? Se a gente seguir esse e esse caminho, será que a gente consegue? Então, soluções, você procurar soluções para os problemas e não mais problemas para eles. Se você pensar em problemas, você vai encontrar muitos. Toda hora. Você nas suas gravações fala assim, ixi, mas tá chovendo, mas a gente não tem como ir, será que eles vão aceitar conversar com a gente? Você começa a colocar problemas. Então, quando você começa a colocar soluções, as coisas fluem. Ela vai seguindo, ela tem um fluxo. E fica muito mais fácil para coisas se concretizar, sabe? E eu tinha interrompido vocês, a gente estava em 2017. Agora que eu percebi que Tava em 2017 que vocês tinham começado aqui, só que era outro nome. Faça Cena. E o que mudou de lá pra cá? Obviamente que
a não ser que esteja em outro planeta, sabe que 2017 para 2023 aconteceu muita coisa. Né? E especificamente com vocês, com outro sócio, o que foi determinante assim nesse caminho de lá para cá? Vocês conseguiram botar em prática de ter cursos aqui em 2017 já? Nós inauguramos o espaço em 2019. 2017 não... 2017 a gente começou o grupo de estudos, começou esse laboratório. Mas que era aqui? Não existia era na espaço. casa. Na Caixa Tá. Econômica. E aí, de 2017 até 2019, A gente precisava de um espaço. só ficou nessa do Foi precisava de um Foi o espaço. mote principal. Isso, foi um mote que ajudou muito. E aí, em 2019, então, que vocês chegaram à conclusão de vai ser aqui, que Isso. foi tudo isso que você tinha contado, que E daí, de mostrar o lugar e tudo convencer. isso, e daí Fizemos trabalhando outra um coisa, fizemos empréstimo, e pintamos, e colocamos, Não parafusamos. foi de tipo banco, assim, não, foi de pessoa mesmo. Fala É. assim, cara, eu preciso realizar isso. Você Sim. vende um sonho e você corre atrás dele. E as pessoas que gostam de você ou que confiam em você, elas vão te apoiar. Gente, a arte, tem muita gente que gosta da arte, tem muita gente que quer ajudar a pessoa a fazer arte. Então perceba isso à sua volta. Muitas vezes você não está sozinho, você tem pessoas que querem te ajudar. Não é à toa que existem essas vaquinhas online, e às vezes não tem troca nenhuma. A pessoa, não, só quero ajudar porque você vai ajudar, você vai pegar um gato da rua e cuidar dele, eu quero ajudar. Fazer parte. Sabe, ainda existem seres humanos bons no mundo, sabe? E nós encontramos pessoas que quiseram nos ajudar, sabe? Fazer um empréstimo, e a gente pagou com juro, pagou tudo certinho, porque a gente conseguiu com os cursos, com o espaço, ter esse retorno financeiro. Então, em 2019, vocês inauguraram. Nós alugamos o espaço e esse é o primeiro erro que pode acontecer, que já evite uma cabeçada. Divulgue antes dele existir. Isso! Gente, por favor, façam isso. Tá? Divulga antes dele existir, porque nós abrimos e vai ser lindo, você quer começar a construir, inauguramos e aí? E aí? O que eu faço agora? Será que vão bater na minha porta? Será que... E não tinham começado nada de divulgação. Não, Nada. Em lugar nenhum. A gente se preocupou demais com Deixar lindo um teatro. Queremos fazer uma sala preta, bonita, com luz, luzes, nossa, aí a cortina, e, sabe? E daí quando terminou, a gente ficou um olhando pro outro. E agora? Então agora a gente tem que correr atrás do É cliente. agora que a gente vai atrás do cliente. Não Então, faça isso. em 2019, e foi em novembro, dia 4 de novembro de 2019, que inaugurou o Espaço Faça Cena. Dia 17 de março de 2020 começou a pandemia. Então nós tivemos um mês de trabalho, recesso de final de ano, voltamos mais um mês de trabalho, e aí aquela coisa que todo mundo conhece, que é a pandemia, que inicialmente, pra gente, e eu vou falar isso com muita cautela, foi muito bom eles terem falado pra gente, vai durar um mês. Porque senão, se falassem vai durar 2 anos, provavelmente nós teríamos devolvido espaço. Nós iríamos projetar futuro e ia falar assim, 2 anos segurando, bancando espaço, Não. sem abrir, sem receber ninguém, sem esse espaço não existir praticamente, a gente teria desistido. Então para a gente foi positivo ter falado vai durar um mês, e aí daí depois de um mês falar vai durar mais 2, e quem segurou 1 segura 2, quem segurou 3 segura 6, quem segurou 6 segura 1, quem segurou 1 segura 2. Foi. E daí foi assim que então de 2019 ter inaugurado e começado a pensar que tinha que trazer cliente. Começamos, enchemos turma, fizemos oficina, levamos o pessoal para gravar monólogo, foi uma experiência riquíssima, maravilhosa, tudo estava correndo com 2 meses de trabalho, e aí veio a pandemia. Escola, apresentamos em escola, espetáculo que era ensaiado aqui dentro. Então assim, a gente correu muito atrás, mas assim, correu em cima da hora. Mas aí vocês Foi. sabiam que vocês conseguiram em 2019, então a hora que voltasse da pandemia vocês iam conseguir fazer. Sim, Era mais sabe ou menos consciência isso que vocês estavam. de pandemia, a gente conversava muito, falava assim, é um momento que está todo mundo em reclusão. Mas quando acabar, todo mundo vai querer voltar para as coisas. E esse momento, se nós mantivermos o espaço, a gente vai conseguir nadar nessa onda da galera querendo voltar e experimentar, e a gente consegue colocar o espaço no mapa, digamos assim. O espaço ele passa a existir
foi daí que existiu a primeira experiência aqui dentro, que foi de apresentação, que foi o espetáculo Entre Laços. E o espetáculo Entre Laços surgiu da pandemia, foi uma peça que eu escrevi porque os meninos queriam muito apresentar, e na época a gente ia voltar com o Tião, mas o grupo estava muito, cada um morando num lugar separado, e não dava pra gente voltar com o Tião. O Guilherme pediu, por favor, misericórdia, porque ele ia ficar fora. Eu queria muito fazer Tião é um espetáculo muito bonito. E ele estava morando em outra cidade. E a gente falou, vamos fazer. E ele, não faz sem mim, não faz sem mim. A gente falou, tá bom, então vamos fazer uma outra peça. Eu fui lá, escrevi Entre Laços, dirigi Entre Laços, atuei Entre Laços, controlador demais. E eu acho fiz a técnica de Entre Laços. Ele fez a técnica, ele saía no meio do espetáculo e você tava pra fazer a técnica, gente. Nossa. Aí todo o público ficava olhando pra ele. Porque era um assim, momento de pandemia, não dava pra gente colocar Seu sonho era ser na sala. Seu sonho era ser o Chaves, né? Eu quero churros. Porque era um momento de bandeiras e a gente não podia colocar muita gente na sala. Então, tipo assim, a gente além de bater a agenda com 3 atores, aí bater a agenda com 3 atores mais o técnico no meio da pandemia era um caos pra gente. 3 atores mais o técnico mais um diretor, aí era mais caos ainda. Por isso que foi acumulando essas tarefas. Mas enfim, a gente foi lá, nós fizemos ainda por Google Forms a venda dos ingressos. E lotou assim. Nossa. Porque eram poucos lugares. Eram 10 lugares, né? 10 lugares. E lotou muito rápido, porque a galera queria assistir e tal. E nós tivemos um pequeno imprevisto na nossa estreia. Que estava muito quente, a peça é um drama e ela é muito próxima, muito intimista. E aí tava rolando a peça, 10 minutos de peça, 15 minutos de peça e tal, começou a esquentar, clima muito quente. E um menino desmaiou. Não sei se eu devia contar isso, mas é que desmaiou. E as pessoas... Ninguém vai desmaiar aqui não, gente. É porque ele não tinha comido no dia, ele tava de jaqueta. Não, ele tava mal, não. Não foi culpa do espaço. Não foi ele que passou mal. Talvez na peça, porque ele era irmão do ator. E aí era a cena falando sobre morte e tudo mais, ele ficou chocado e, enfim, emocionou, ele falou que sentiu umas coisas no coração e caiu, desmaiou. E no meio do espetáculo, então essa foi a nossa estreia de espetáculos aqui. Se começa dando errado, não tem pra onde ir. Não tem como piorar. E só foi pra bonança. Pandemia! Só melhorou. Então é teatro de resistência mesmo, teatro de luta, resistência. Porque, enfim, foi esse momento onde a gente estreou e o Guilherme veio assistir no segundo dia. Ele estava morando em outra cidade, ele veio assistir esse espetáculo. E aí ele falou assim, cara, eu tive uma experiência diferente. Quando eu olhei, eu falei assim, nossa, cara, muito legal. Tipo, eu tava chocado com o cenário que eles montaram e com o público, sabe? E realmente aconteceu. Eu falei, cara, é isso que é teatro. É teatro, que não aconteceu um negócio assim aleatório. Aconteceu a mesma coisa que quando a gente vai lá no Guaíra e se entra pra assistir um espetáculo, um cenário, tudo. Aí eu vi essa possibilidade do espaço. Eu falei assim, esse espaço pode acontecer isso, como aconteceu. E aí que a gente veio com a proposta do festival, acho que de seguida, né? É que daí a gente fez peça, levamos pro interior, as peças do interior, e nisso virou 2022. Virou 2022, e aí participamos do festival de teatro como ouvintes, como assistindo, como público. Nós não tínhamos nenhuma peça no festival de teatro 2022. E ali voltou a fagulha do teatro do grupo, né? O coletivo Átila ali se reorganizou e voltou com produção de chão. E agora a gente já tinha um espaço, já tinha acabado a pandemia, as pessoas poderiam morar umas mais perto da outra para a gente realizar a peça aqui, porque aqui é uma região central. E a gente falou, tá, vamos utilizar o espaço então para ensaiar. Começamos a ensaiar Tião. No meio de Tião a gente, de novo, o menino aqui viu a possibilidade e falou, vamos fazer um festival? Imagina, você tá tomando café, do nada a pessoa já falou, vamos fazer um festival? Fazer um festival? Meus amigos, você é louco! A gente sofrendo com o Tião, ensaiando, e aquela rotina dura de ensaio, e ele, vamos fazer. A gente não precisa apresentar nada, não sei o quê, vamos fazer. E nós ainda assumimos o compromisso de apresentar. Nossa. Foi. Então, além de nós administrar. E aí eu tava nesse momento de descoberta,
eu escrevi entrelaços, daí eu falei assim, então eu vou escrever um monólogo para cada um. Eu escrevi um para mim, escrevi um para ele, escrevi um para o Mike, escrevi um para o Juan. Ah, você que escreveu os 4 monólogos, nossa. Aí eu falei assim, então vamos fazer. Aí cada um se dirigiu, um dirigiu o outro, eu dirigi o Guilherme dirigiu o Juan dirigiu o Mike e o Mike me ajudou a dirigir. E como a gente estava muito nessa corrida, surgiram muitos imprevistos, né? Principalmente de agenda, foi o que mais surgiu. E, enfim, dali surgiu o espetáculo Mestiço, que é esse que depois de um tempo a galera gostou muito, falou, faz ele grande, porque eram de 15 minutos. Só para deixar claro, todos esses anos de pandemia, desde que abriu, a gente tava tirando ou dinheiro do bolso para manter o espaço vivo, então assim, tem que ter força. Tem que ter força e vontade. A gente tava ou tirando do bolso ou participando dos editais da Lei Aldir Blanc, que ajudava os espaços, porém não ajudou durante esses 2 anos inteiros aí, não. Sabe, o recurso não ajudava, a gente tinha que tirar do bolso. E aí, a partir do festival, que o espaço, daí teve o boom mesmo, sabe? Ele começou a gerar todo o recurso para se sustentar e estar aqui onde estamos hoje, porque acontecendo. É muito fácil você se perder no caminho do desânimo no mercado artístico, é muito fácil, porque você sempre vai achar que está sozinho, mas da mesma forma que você lá atrás queria procurar um espaço para você apresentar, existem outras pessoas que querem. Existem outras pessoas que querem conhecer novos espaços culturais, existe uma demanda na nossa sociedade por espaços culturais. E quando a gente olhou para a sala e viu, a gente recebeu esse feedback do pessoal do Antropofocus, que eles tiveram a sala aqui antes. E aí, quando nós inauguramos, eles vieram ver, eles, caralho, vocês se transformaram. Falei besteira. Caraca, vocês transformaram num espaço cultural, que legal, é uma sala de teatro, tem música, não sei o que, sabe? E é uma galera que já está há 20 anos no mercado, uma galera super experiente que olhou e falou assim, olha que possibilidade massa. Olha que coisa fantástica. E que às vezes poderia ser um problema para eles achar lugar para apresentar, mas que eles não tinham essa vontade, talvez. Não tinha necessidade. Mas existem muitos grupos que têm essa necessidade, né? Sabe? De necessidade de fazer uma gravação num local que ele pareça ser profissional. Porque existe muito esse problema com o artista. O artista pode ser o melhor, ele pode entregar um trabalho lindo, maravilhoso, mas tem que parecer ser bom. Se não parecer ser bom, você não vai assistir. Se não parecer ser bom, é muito difícil. As pessoas elas falam que eu vou no teatro. Existe uma forma pomposa de se falar da arte que na realidade não é dessa forma. No final do dia não é isso que vale. No final do dia é você querer prestigiar o trabalho. Você quer prestigiar um bom trabalho. Né? Você não quer ir para um lugar onde você vai assistir uma peça que você não vai gostar. Se minimamente você olha para aquela capa e você fala assim, parece ser bom, quero assistir, você vai. E você assiste, você vê que o trabalho é fantástico, você deu a oportunidade de conhecer, se deu a oportunidade de conhecer outros artistas, outros trabalhos. É isso que a gente acaba trazendo aqui para o espaço. E qualquer outro espaço cultural pode ter a mesma conotação, o mesmo intuito de vou prover espaço para pessoas se apresentarem. Para aulas, nós damos aulas aqui, então conhecimento. E aí você vai para a experiência, você vai para tudo que envolve teatro, que envolve arte, a gente fala, pode, cara, pode, claro que pode. Pode se apresentar, pode gravar, pode fazer isso, pode fazer aquilo, porque você vai abrindo esse leque de possibilidades, sabe? E um espaço cultural é uma coisa que, na sociedade, ele está sempre na mão do governo. E quando está na mão do governo, existe um acesso que ele tem uma escolha. Então existe um filtro. Entende? Sim. Existe um filtro. E é impossível a gente não falar de política quando a gente fala de cultura. Existe um lugar de política ali dentro. E quando a gente fala em democratizar o acesso, é democratizar o acesso mesmo. É você falar assim, cara, tudo bem se tiver uma pessoa com público. Pelo menos você tentou. Eu sei que você não conseguiria em tal espaço. Ser independente é isso. Que aí você está democratizando tanto para quem é artista quanto para quem é público, né? Você está democratizando para quem você escolhe, daí não é democratização. Olha aí, política, né? Mas existe muito esse lado político. Sim, e eu sei que as pessoas elas têm vontade. A gente sabe disso. Nós fomos os artistas lá em 2017 que queríamos fazer um projeto grande.
E nós tínhamos esse medo de não ser olhado como profissionais, porque não tínhamos espaço para ensaiar, para apresentar. Então a demanda desse espaço surgiu inicialmente por causa disso. E atrelado ao querer dar aula, ao querer o fazer artístico em geral, sim, não só o espetáculo. Entende? Então, na volta da pandemia, foi o momento onde um dos sócios, o Jorge, nós éramos em 3. O Jorge seguiu para outro caminho da vida dele e tá tudo bem, a gente conversou, foi super. Uhum. A amizade continua, tipo assim, quando você faz a sociedade com amigos, existe muito perigo de vocês brigarem. Foi uma separação amigável. Foi. Era um casamento a 3 e agora virou... Isso. Exatamente. E agora, enfim, e a gente... nesse momento a gente falou, cara, nosso olhar para o espaço é diferente, porque a gente... Vamos dar um nome? E aí que veio o Espaço Cultural Espetáculo. Antes era Faça Cena. E a gente falou, já que está saindo um sócio, já que a gente está com outro olhar, e aqui vai ser um espaço de teatro, de arte, dá para apresentar. Antes era só aula, antes era só um olhar de aula. E nós apresentamos Entrelaço aqui porque senão nós estávamos num momento de súplica artística. 2 anos sem fazer. 2 anos trancafiado numa casa, sem poder fazer teatro. E ali a gente falou, vamos apresentar aqui mesmo. Foi só vamos apresentar aqui mesmo. Dali surgiu essa ideia de, foi intimista, nós tivemos uma troca muito boa, o público deu um feedback muito bom pra gente, o Guilherme como sócio e olhando de fora, porque ele não estava participando internamente ali daquele processo, ele deu um feedback maravilhoso que fez a gente mudar o olhar do espaço. E aí a gente falou, cara, pode ser um espaço artístico, não só para aula, mas também para agregar outros artistas. Que inicialmente era pra gente. Sim, era mais pensando a necessidade enquanto artista, grupo, né? De isso, grupo. Como nosso. Isso. E aí eu acho que entra uma coisa que vale a pena a gente que é artista, que é técnico, que gosta de estar no meio, também às vezes parar para pensar que não tem problema ver como um trabalho, ver como uma empresa, ver como um produto, porque às vezes tem uma coisa também, um fetiche às avessas, assim, de que não pode de jeito nenhum ser... ganhar dinheiro com isso? Ganhar dinheiro, ser um produto, nada assim, porque de certa forma foi você ver enquanto espectador, enquanto cliente, enquanto pessoa do outro lado da experiência que ajudou também a evoluir a experiência toda. Eu quero mais experiência como essa. Complementando o que você já está falando, é o fato do seguinte, tem muita gente que quer ir ao teatro. Tem Sim. muita gente que quer ter acesso ao teatro. E às vezes não tem espaço oferecendo esse acesso ao teatro. E esse acesso, querendo ou não, sempre vai ter alguma coisa financeira atrelada, porque você não... É igual uma casa, gente. Você não vai pagar tua luz, tua água, tua comida sem ter uma questão financeira ali dentro acontecendo. E tá tudo bem, as pessoas querem assistir, elas querem ter essa troca. A pessoa que vai apresentar, ela quer ter essa troca. Porque é normal do mundo que a gente vive hoje, esse é o normal. E é isso que você está falando, que muitas vezes, né, tem essa visão ao contrário de como que às vezes é realmente que funciona um espaço cultural. Enfim, foi muito legal de ouvir vocês falando, de entender um pouco o lado de outras pessoas que são artistas e que vivem esses dilemas, assim, que eu também, enquanto artista, já passei por essas coisas e passo ainda, de ter, precisava de espaço para ensaio, e aí? Onde que vai ter esse espaço para ensaio? Porque às vezes projeto que morre por falta da gente conseguir bater a agenda de todo mundo, Sim. de conseguir ensaiar em algum lugar e apresentar em algum lugar, e ter previsão de quando vai apresentar, tudo mais. Então, saber se vai ter retorno ou se vai ter prejuízo. Saber se vai conseguir, e daí vai tirar dinheiro da onde para fazer isso? Vamos só gastar? Eu não posso sair do meu emprego porque lá tá me pagando as contas aqui, né? Ser artista não é brincadeira. Pior que é muito isso. Então, foi muito legal de ter ouvido vocês contando toda essa história, contando, né, compartilhando um pouco pra gente.
como que é cuidar de um espaço artístico, assim, de um espaço cultural e do ponto de vista independente, isso também é muito legal, do ponto de vista de quem não tem uma grande empresa por trás, um patrocínio. Também não vive a partir de verbas governamentais, né, de editais, assim, mas que na pandemia, que nem vocês falaram assim, foi em parte com o edital da Aldir Blanc que ajudou, mas que não bancou tudo, ou seja, quando as pessoas veem esses editais do governo federal, acham que os valores são exorbitantes, não sei o quê, às vezes o valor não é nem perto para resolver, porque assim como tem vocês que estavam aqui com o espaço independente, tem outros espaços que deviam estar também na mesma situação. Sim, precisavam de muito mais recursos do que... um espaço maior, por exemplo, conforme o tamanho for crescendo, vai também, as despesas todas vão, né, crescendo exatamente. Igual. Então, é uma coisa que vale a pena a gente refletir também tudo sobre esse papo todo. Se tem alguma coisa que vocês queriam mais ver no canal aqui, outros lugares, outros espaços que vocês queiram saber, comentem. Se tem alguma coisa que vocês queriam saber do espaço aqui que não foi falado, comentem aí, que a gente faz mais vídeos com eles aqui, mostrando mais coisas, sei lá. Venham conhecer o espaço deles, bem interessante, bem legal. Vale a pena. Se vocês gostaram aí, compartilhem com as outras pessoas. Também se vocês sabem de alguém que tem um espaço ou alguém que tem o sonho de ter um espaço como o deles, comentem, compartilhem com outras pessoas aí. Enfim, muito obrigado a vocês, muito obrigado a você que assistiu. A gente que agradece. Se não está inscrito, se inscreva no canal e até o próximo vídeo do Terceiro Sinal. Até.